Prezados amigos, esperamos que todos vocês tenham tido uma ótima semana desde o nosso último encontro. Hoje nós vamos falar longamente sobre a prece ou oração, se preferirem. Quem possui o hábito sabe o quanto a oração faz bem, não é mesmo? A prece é o mais poderoso elemento de união da criatura com o seu Criador. É o meio de conversarmos com Ele, de pedir, de agradecer, de nos aproximar, de sentir a sua presença. Mas muita gente alimenta muitas dúvidas a respeito da oração. Onde e como orar, por exemplo? A eficácia da prece, como a prece chega a Deus, existe alguma fórmula preferida, o ideal para se rezar, para se fazer uma oração, uma prece. Nós reunimos aqui hoje 17 perguntas no quadro, justamente, perguntas e respostas a respeito da prece. Fiquem conosco, não perca nada, Diálogo Espírita está no ar. Perguntas e respostas, estamos hoje aí com 17 questões, abordar vários aspectos sobre a prece, sobre a oração e vamos direto aos pontos. Perguntar aqui para Rose, a primeira pergunta aqui, qual a prece que mais agrada a Deus? Para começar, né, o conceito de prece que agrada a Deus é mais assim uma visão da época, embora conste do Livro dos Espíritos. Porque Deus age em resposta à prece através das leis naturais e do socorro, do trabalho concreto dos espíritos que socorrem e que nos atendem. Mas a que atinge os seus fins, a que é mais eficaz, é a prece que nasce do fundo da alma, de uma necessidade profunda do espírito, da sua busca intensa de comunhão com a esfera superior. Às vezes uma palavra simples, de busca de conexão com os poderes superiores, com Deus, é muito mais eficaz que uma longa oração decorada. Então é a que nasce do coração, não a repetição de palavras ocas sem sentimento. Maria Ana, quais os tipos de preces que existem segundo os Espíritos? Existe aquela prece que nós podemos fazer para nós mesmos, aquela prece que nós podemos fazer para os outros, né, para os nossos amigos, também, né, dentro desses amigos encarnados e desencarnados, né? Então a prece, ela tem uma variação muito grande, porque se nós formos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, em que tem lá pedi obtereis, eles vão trazer, né, para Allan Kardec, o nosso codificador, a questão da prece, do pedir, de como pedir, né? Como a Rose já salientou ali no início, que nós não devemos multiplicar as palavras quando fazemos a prece. Né? A prece é uma coisa espontânea, a prece do coração. Essa é a mais agradável a Deus. Então, quais são os tipos de prece? É a prece espontânea, é a prece decorada, é a prece que nós podemos fazer para nós mesmos, nós podemos fazer para nossos amigos, para os nossos, aqueles que não é tão simpáticos a nós também, né, que nos acham antipáticos, e para os desencarnados também. Existe mais uma classificação que você não citou, que os Espíritos falam que são 3 tipos básicos aí, é uma outra tipo de classificação. São a prece de pedido, de agradecimento e de louvor a Deus. A gente vai ver no decorrer das outras questões aí, provavelmente nós vamos voltar ao assunto. Rose, quantas vezes devemos orar ao dia? A gente faz 4, 5 refeições por dia. Será que precisa rezar mais de uma vez? Como é que é? Bom, nós temos que pensar primeiro que a necessidade de oração, até certo ponto, racionalmente, é consequência da nossa inferioridade. Quando nós formos espíritos evoluídos, nós conseguiremos essa conexão com Deus que permeia todo o nosso pensamento, o nosso sentimento. A prece é um atalho para aqueles que estão no processo de evolução buscarem essa conexão com Deus. Naturalmente,
que aqueles que, como nós, né, se veem mergulhados nas lutas humanas, nas preocupações materiais, da subsistência do dia a dia, às vezes nos distanciamos dessa conexão em nossas atividades. Nem sempre exercemos tudo o que nós fazemos com amorosidade, com generosidade, com altruísmo, que são formas de prece. A prece pelo trabalho no bem, pela conexão espiritual íntima constante com a esfera superior. Já a prece, que é um esforço de conexão com uma esfera superior que não nos é habitual, quer dizer, um esforço para buscarmos uma conexão que nós ainda não aprendemos a criar no nosso dia a dia, ela deve ser feita sempre que necessário. Não precisa ser de manhã, não precisa ser na refeição, mas devemos ter um momento de conexão com Deus, ao menos um diário, que nos possibilite a troca de energia com a esfera superior. Um dos momentos em que nós não deveríamos esquecer de orar por necessidade pessoal nossa de equilíbrio espiritual é antes de dormir. Por quê? Porque nós direcionamos a nossa mente ao adormecer para os ambientes espirituais em que vamos após nos desprendermos do corpo pelo sono. Então é muito necessário, mas exercermos tudo aquilo que fazemos com sentimentos de elevação a Deus é vivermos num estado de oração que deveria estar em todos os momentos do nosso dia. Eu concordo e eu pessoalmente, né, eu procuro ter o hábito de orar pelo menos duas vezes, que à noite é essencial, mas de manhã também, né, porque o fato de você acordar no corpo carnal e saber que tem mais um presente de Deus, que é o decorrer de mais um dia para você poder fazer, trabalhar, enfim, desenvolver todas as atividades, só o fato de estar vivo aqui nessa oportunidade como uma nova reencarnação merece uma lembrança. Então acho que a prece, quando se acorda, se você conseguir pensar em Deus, não precisa demorar, mas alguns segundos que se lembre de Deus e agradeça pela noite bem dormida, né? E com uma esperança de que vai ter um dia positivo, eu acho que ajuda bastante também. Maria Ana, devemos orar sempre no mesmo horário? Então, como a Rose já colocou e o senhor também trouxe para nós lembrando do Salmo 42, quando diz que é bom louvar o Senhor pela manhã, quando nós acordamos, né? Nós devemos agradecer pela misericórdia da vida, pela oportunidade de acordarmos e pedir que o nosso dia possa ser um dia abençoado. E também, antes de dormir, agradecer a Deus pela sua fidelidade. Mas não precisa ser no mesmo horário, né? Não precisa. Até porque tem uns que acordam às 6, outros às 9. Isso, não né? precisa ser no mesmo horário, mas que tenhamos o hábito de orar. E a prece, ela não precisa ser essa prece cumprida. Às vezes, nós estamos andando na rua e a gente vê uma coisa tão bonita, sim, a gente fala, Senhor, obrigado. Às vezes nós estamos vendo uma flor tão linda, uma árvore agora, nós estamos aí numa época de floradas, agradecer a Deus pela oportunidade de vermos. Isso é orar. Quando vemos um sorriso de uma criança, ou quando nós vemos os nossos filhos chegando em casa bem, depois de um dia de trabalho, ou um dia de faculdade, quando eles roda a maçaneta da porta, a gente fala assim, meu Deus, obrigado, né? Obrigado pela sua fidelidade, meu filho chegou, ou meu esposo, minha esposa. Há preces e preces, aquela prece assim, que é bastante válida, rapidinho e tal, de um momento de conseguir alguma coisa, uma boa notícia, inclusive, às vezes, né? De um médico, por exemplo, se o médico nos dá uma boa notícia, aquilo ali a gente pode imediatamente nos reportar a Deus e agradecer por aquilo. E aquelas preces que demandam assim uma introspecção, né? Maior, né? De uma reflexão, fruto da meditação, etc. Bom, indo em diante, o que devo fazer se eu esquecer de orar em um dia ou horário? Onde eu devo, posso orar? Oi? Você pulou uma. Tá certo. Onde eu devo ou posso orar? Tem essa antes, né? Que é importantíssima. Em toda parte. Uma vez eu fui fazer um tratamento de fluidoterapia, conversei com uma entidade espiritual através de um médium, e ele me disse que eles estavam recebendo as minhas requisições de prece, tentando atender das orações que eu fazia enquanto lavava a louça. Por quê? Com 5 filhos pequenos, às vezes era o único momento que eu tinha para
ter aquela concentração mental, né? Então era um trabalho mecânico em que eu podia orar com profundidade. E eles disseram que estavam escutando as minhas orações, né? Enquanto eu lavava a louça. Um dos momentos que atualmente eu gosto muito de orar é quando faço caminhada. Você pode fazer aquele sentimento, elevar seu pensamento a Deus, vendo a natureza, sabendo que cada partícula de poeira que está ali, sendo Deus justo, um dia vai evoluir e que a grandeza dele abrange a menor daquelas criaturas. Esse sentimento de conexão com Deus, da natureza, é uma das formas de orar. Então, em todo e qualquer lugar, em qualquer atividade que nós fizermos, nós podemos aproveitar para buscar uma conexão mais profunda até o dia que nós tivermos a conexão integral e não precisaremos mais ter momentos especiais. Isso mesmo. Agora sim, então, para você. O que eu devo fazer se eu esquecer de orar num dia, ou orar essa pessoa habitualmente? Esqueceu de orar de manhã. Faz o quê? Vamos orar. Se lembrou, vamos orar, né? Então, assim, se eu esqueci, mas quando nós fazemos nosso evangelho no lar, né? Que nós temos o dia e o horário programado, né? Assim nós também, então, para a disciplina nossa, nós então ali determinamos um horário para fazer as nossas preces, né? E se nós esquecermos e lembrarmos, vamos fazê-la. Sempre é o momento de fazer. E é bem interessante quando a Rose trouxe ali, onde eu posso fazer a prece, né? É bem que ela falou assim, é o momento nosso de reflexão. Então, lá na passagem do Evangelho, Jesus disse que quando nós formos orarmos, nós não precisamos, né, alardear, nós não precisamos gritar em praça públicas, né? Nós devemos entrar dentro do nosso aposento e ali fazer a nossa oração. Ou seja, né, nós não temos que ir para o quarto, para um local. Podemos, durante a caminhada, durante o nosso trabalho mecânico e automático, fazer as nossas reflexões, voltarmos para dentro de nós mesmos e fazer as reflexões. E se eu estiver muito cansado ou com sono? Melhor ainda. Ou está cansado, está com sono, vai descansar. Um pensamento simples, porque prece não é palavra repetida. Deus me protege para eu poder recuperar minhas forças e trabalhar no bem amanhã. Uma oração sincera, de coração, vai ser ouvida. Mariana, qual o melhor tipo de prece? A decorada ou a espontânea? A espontânea, né? Só que vale lembrar que nós, né, assim, temos dentro do meio religioso, de alguns segmentos, que tem aquelas preces prontas, né? E que as pessoas, elas não conseguem fazer uma prece só assim, rapidinha, obrigado, Senhor, não fique comigo. Elas precisam de toda aquela prece escrita, decorada, porque elas acham que assim elas vão ser fiéis, né? No pedido, no agradecimento. Mas não, a prece vem do coração. Então, voltando lá ao Evangelho, né, que conta a história de duas pessoas que vão orar, e então um deles fala assim, olha, eu não quero ser igual aquele lá que rouba, que mata, que mente, né? Eu sou puro, Senhor, eu estou aqui. Enquanto o outro chega e fala, Senhor, muito obrigado. Exato. Né? Antes da gente ir para o intervalo, acho que dá tempo da Rosa responder mais essa questão aqui. Como Deus ouve as nossas preces? Deus não derroga as suas leis, Ele age através das leis naturais. Entretanto, toda prece sincera é ouvida e a resposta se dá muitas vezes com intuições, com um aconselhamento espiritual que às vezes pensamos ser da nossa própria mente, para por nós mesmos acharmos soluções para a situação. Então Deus ouve a nossa prece, não resolvendo os problemas por nós, mas nos inspirando meios de sair das situações difíceis. Nós vamos para um intervalinho, a gente volta já com as demais questões do nosso Perguntas e Respostas de hoje. Jornal Comunicação Espírita, edição especial. Na matéria de capa e no editorial, os 30 anos da AD Paraná. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, perispírito e o corpo mental. Em perguntas e respostas, excesso do mal, as encarnações passadas e os santos. E ainda em livros que eu recomendo, Materializações Luminosas. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende.
Estamos voltando com o nosso assunto hoje é a prece, a oração. Já vimos alguns aspectos aí e agora a gente vai para a parte final e eu vou voltar aqui com a Maria Ana. É o seguinte, Mariana, porque nem todas as nossas preces são ouvidas? Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa mesmo. Por quê, né? Porque nós não sabemos pedir, né? Nós, às vezes, pedimos coisas que elas, depois, lá na frente, vai ser um malefício. Então, Deus já conhece o nosso coração. Então, quando nós nos colocamos na humildade de pedir, né, nós, às vezes, pedimos coisas que não faz o menor sentido. Então, essa prece não é ouvida. Não que Deus, né, tampe o ouvido, mas quando Jesus ensinou a prece dominical, o que ele estava fazendo? O que ele queria nos ensinar realmente? É como devemos pedir. Né? Então, quando ele fala Pai Nosso, que estais no céu, nós estamos reconhecendo a grandeza de Deus. Né? E assim vai, que seja feita a vossa vontade e não a nossa. Então, por isso que muitas vezes a impressão que temos que nós fazemos, que nós rezamos, que nós oramos, fazemos 1000 preces e ela não acontece. Não é que ela não acontece, é porque não seria benéfica para a nossa evolução. E depois que passamos aquele momento de angústia, de tanto pedir, nós vamos entender assim, opa, mas Deus ouviu sim a minha prece. Ele não fez como a minha vontade, mas Ele fez a dele. Até porque muitas vezes a gente pede, por exemplo, se a pessoa está doente, é natural, né? Que ela peça saúde, que ela peça que os bons espíritos, o santo, seja que for, o próprio Deus em pessoa, né? Se Deus fosse uma pessoa, intervenha em nosso benefício. Só que às vezes aquela doença, seja doença, um problema doméstico, qualquer outro tipo, às vezes é o remédio amargo que a nossa, não só o corpo, mas a nossa alma está necessitando. Se nós temos que passar por uma experiência expiatória, por exemplo, provacional, aquela situação de sofrimento momentâneo, ela tem uma finalidade, não é gratuita, aquilo é para contribuir para o nosso crescimento. Então, ele é necessário. Então, Deus não tira, os bons espíritos também não tiram. Deixa a vida seguir o seu curso, porque, como disse ela, lá na frente haverá uma espécie de compensação, vai solucionar um problema, retirar uma dívida que passa a ser quitada, etc. Bem, para cá, o que devemos pedir então nas orações? Na verdade, desde que seja para o bem, né, devemos pedir qualquer coisa. A resposta é que vai ser de acordo com a nossa necessidade espiritual. Normalmente, o que nós podemos pedir com eficácia, que nós podemos ter certeza que a resposta vai ser aquela que nós esperamos? Força, coragem, intuição para resolvermos as nossas questões, proteção para a nossa família, para a nossa saúde, para algum doente com quem estejamos preocupados. As questões, às vezes, não são resolvidas de pronto, nem a resposta nos parece de pronto. Mas o pedido, sendo para o bem, é justo. Deus é que vai avaliar que tipo de resposta a nossa prece precisa e merece. É errado pedir ajuda de Deus para a resolução de nossos problemas financeiros, por exemplo? Não, não é. O que é errado é nós ficarmos insistindo em querer ter bens materiais em abundância desnecessária, né? Em que nós iremos nos perder. E sem né? trabalho. E sem trabalho, ganhar um dinheiro, resolver um problema de dinheiro fácil. Não, nós devemos pedir sim, Senhor, me ajude aqui na minha questão financeira, me dê um trabalho, me ajude a solucionar esse problema. Então, nós podemos pedir sim, mas a forma como nós pedimos. E que esse pedido, ele possa vir não só naquela questão de termos bastante dinheiro, de ter uma vida fácil, né? Mas que nós realmente possamos fazer bem uso, termos a sabedoria de solucionar essa questão. E para os nossos problemas amorosos, inclusive conjugais? Com muito mais razão.
Os espíritos superiores que atendem em nome de Deus as nossas orações, socorrem, né, aos nossos pedidos tanto quanto podem e lhes é permitido, se interessam profundamente pelas nossas afeições, pelas nossas relações familiares, pela nossa estabilidade emocional. E certamente buscarão nos atender naquilo que for justo e possível. O que não podemos pedir é tentar subordinar a vontade e o caminho de outrem que não nos pertença à nossa vontade e à nossa vida. Então a nossa oração precisa ser sem sentimento de posse sobre a vontade do companheiro ou da companheira, respeitando as suas decisões, entendendo que às vezes o caminho da pessoa a partir dali é outro. Com esse sentimento de respeito ao semelhante, aos seus direitos, né, de altruísmo e não de egoísmo, de amorosidade e não de posse, certamente que devemos e podemos pedir proteção para as nossas questões sentimentais e familiares. Orar a Deus e aos bons espíritos é a mesma coisa? Há coisas que só podemos pedir para um ou para os outros, no caso para Deus ou os espíritos? Então, isso é bem interessante, né? Porque Deus, nada acontece sem o seu conhecimento. Então, quando nós pedimos aos bons espíritos uma ajuda, fazemos uma prece, é reportado a Deus. Eles vão até vir nos ajudar, lógico, mas com a permissão de Deus, com o nosso merecimento, né? Então, nós podemos rezar a Deus, que vai direto, mas nós podemos orar também pedindo ajuda aos bons espíritos, que são os seus mensageiros, que estão mais próximos de nós, né? Então, não é que tanto faz, mas nós devemos lembrar que Deus é onipresente. Então, tudo acontece segundo a vossa vontade e o seu conhecimento e a sua sabedoria. Eu imagino, não sei, posso estar errado, né? Ao meu ver, existe, claro, uma hierarquia espiritual, né? Espíritos em vários níveis, como nós encarnados também, as pessoas em estágios diferentes de evolução, tanto intelectual como moral. Então, é natural que Deus não se ocupa de todas as minúcias, mas com certeza ele é como se fosse o grande governador, o presidente, sei lá, né? É a pessoa que está, é o ente que governa todo o universo. Mas ele distribui tarefas, né? Então cada um ajuda naquilo que está ao seu alcance, conforme o seu desenvolvimento. Mas certamente que tudo ecoa em Deus, como você bem disse. É onipresente e onisciente, né? Isso. Rose, posso orar pelos mortos dentro da minha casa? Pode-se orar em qualquer lugar. Qual é o cuidado e qual é a preocupação que envolve essa questão, né? Muitas pessoas têm medo de orar por algum recém-desencarnado que esteja ainda em situação aflitiva, né, não equilibrada, e atraí-lo. Isso pode acontecer dificilmente se a pessoa tem equilíbrio na sua oração. Oração é um direcionamento da nossa conexão com Deus em benefício de alguém que desencarnou quando oramos por alguém que morreu. É um canal de luz. Não deve atrair qualquer sombra. O espírito sofredor que recebe a nossa oração, ele se sente aliviado, se sente beneficiado, desde que a prece seja feita com sinceridade. O que não devemos e que precisamos evitar: apego excessivo, morbidade, descrição detalhada dos acontecimentos que levaram ao desencarne, né? Qualquer aflição é ruim para nós mesmos e atinge também muitas vezes o espírito recém-desencarnado, caso ele não esteja já protegido e em situação de equilíbrio. Então é preciso e é um dever de caridade orarmos pelos desencarnados de qualquer lugar, mas é preciso que o façamos com equilíbrio, sem apego, com desejo de que ele esteja bem. E o espírito que está em situação aflitiva recebe a oração como um banho de luz. Às vezes dei comunicação de espírito recém-desencarnado, me aconteceu, jovem ainda, e ele viu, né? Ele via na sua mente a mãe orando por ele como um lugar, uma fonte de luz. Ele havia desencarnado em situação muito difícil, como uma fonte de luz que iluminava o local onde ele estava. Então é preciso orar, sim. Só uma observaçãozinha bem rápida, né?
sobre... É um pouquinho diferente fazer uma oração por um desencarnado, mesmo durante o estudo do Evangelho, o culto do Evangelho no lar, do que fazer sessão mediúnica em casa. Aí já é outra situação, que muita gente... porque daí abre as portas para espíritos que às vezes não tem nada a ver com a família e tal, e pode prejudicar o ambiente doméstico. Com certeza. A penúltima pergunta nossa, quando eu rezo pedindo, quase de uma das anteriores aí, né, Mariana? Quando eu rezo pedindo ajuda por um parente ou amigo doente, são os espíritos que ajudam ou Deus? Todos, né? Todos ajudam, porque nós sabemos que... Ambos os dois, né? Ambos os dois, né? Quando nós fazemos esse pedido, que nós oramos, nós sabemos que tem uma equipe espiritual, né? Que quando nós mentalizamos aquele parente, aquele amigo, com a permissão de Deus, esses espíritos vão até o local daquela pessoa que nós estamos mentalizando, que nós estamos pedindo. Então, é os dois, né? Que nada acontece, novamente, sem o conhecimento e a permissão de Deus. Muito bem. Agora ficou uma bronquinha aqui para a Rose. Meu Deus. A Rose decifrar aqui. Se a oração, Rose, é tão importante na vida das pessoas, né? A gente reconhece isso, todos nós, eu coloquei lá até na abertura, né? Quem pratica sabe o quanto pode ajudar na nossa vida, né? Se ela é tão importante, por que tem tanta gente que não reza e às vezes nem acredita em Deus e são, até onde se saiba, até elas se manifestam, elas dizem que são pessoas felizes. Como é que elas passam sem Deus? Olha, como eu sou muito altruísta e generosa, eu divido a questão com os meus colegas, né? Mas vamos começar. Bom, em primeiro lugar, a gente não sabe se as pessoas são realmente felizes. Às vezes as pessoas ostentam muito momento de alegria, momento de prazer, ainda mais com as redes sociais, né? Mas felicidade é um estado interior, de paz total de consciência, de conexão com o sentido da própria vida, de propósito na sua existência. Mas existe sim muita gente que vive bem e que sequer acredita em Deus. Por que isso acontece? Considerando do ponto de vista da oração, porque oração não é palavra, não é conversa decorada, é agir no bem acima de tudo. A melhor conexão que se faz com Deus é buscar servir ao semelhante, é trabalhar no bem com comprometimento. Isso é difícil para quem não tem fé, perseverar mesmo quando é traído, etc., mas é possível para qualquer um. Então existe muito cientista devotado à sua pesquisa que quer melhorar as condições do mundo, que por razões pessoais ainda não chegou à consciência da existência de Deus e que ora sem saber no seu trabalho e recebe as intuições e a proteção dos espíritos superiores porque está devotada à causa do bem. E essas pessoas podem viver perfeitamente felizes, embora ainda ignorem a existência de Deus. Vão aprender no seu devido tempo, porque todos desencarnamos e chegamos à realidade espiritual mais dia menos dia. Mas para elas o momento não faz falta. Viver conectado ao altruísmo, à construção do bem, ao trabalho, mesmo sem acreditar em Deus, é preferível do que viver em oração com palavras decoradas sem trabalhar em benefício do semelhante. A verdadeira oração é a do sentimento, do pensamento e das mãos, labutando no trabalho do serviço ao semelhante. Amigos, semana que vem tem mais Diálogo Espírita. Grande abraço e até lá. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.